Estamos de volta e hoje aqui no estúdio o debate sobre saúde na escola. E na Escola Estadual São Pedro e São Paulo, em Belo Horizonte, a inclusão já faz parte da rotina. Aulas de reforço e outras estratégias pedagógicas possibilitam mais desenvolvimento e educação aos alunos que são diagnosticados com alguns transtornos. Vamos acompanhar. Depois de passar por 2 escolas, Davi finalmente encontrou seu lugar. Portador da síndrome de Prader-Willi, que dentre outras características provoca transtorno de aprendizagem, ele chega com a mãe para mais um dia de aula. Eu fui para uma escola particular, ficou quase 2 anos, mas ele não estava aprendendo, né? Só socialização. Precisava de uma professora de apoio para ficar do lado dele, porque o raciocínio dele é um pouco mais lento. Também com relação ao recreio, ele precisava de alguém de apoio, porque ele tem a síndrome dele, é uma compulsão alimentar. Ele veio para cá no final do ano passado, já está sabendo escrever o nome dele, ele já está mais independente, faz educação física. Eu sou pai do Francisco, meu filho tem traço autístico. No começo ele tinha um diagnóstico de hiperatividade. Ia para a escola normal, então tinha alguns atritos que foi piorando com o tempo. Aí quando chegou no auge, aí foi descoberto a síndrome. Aqui a gente conseguiu ter mais apoio. Apesar de verificar também o despreparo, né? Como são várias síndromes diferentes dos meninos especiais e cada uma tem um aprendizado diferente. E ele aqui, por exemplo, já está com a 3ª professora de apoio, né? As escolas ainda estão no método antigo, né? Ela não tem uma inclusão. Então as diferenças não são muito aceitas. Eles querem padronizar, tem um tipo só de aluno, né? Então quando tem um menino diferente, dito especial, eles ainda não estão adaptados para isso. A diretora conta que o projeto pedagógico prevê assistência a alunos com qualquer transtorno psíquico. Nesta escola, são 57 diagnosticados com autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dentre outros. Nós fazemos de todos os alunos da escola uma anamnese para saber quais os tipos de dificuldades que eles têm e encaminhamos que nós temos parceria com o posto de saúde e outras entidades para fazer o diagnóstico necessário, que é o médico específico da área. A gente faz várias perguntas para que os pais respondam se toma remédio controlado, como que foi o parto, se tem algum problema assim, físico, se não pode fazer educação física, para a gente ter uma base assim, do que a gente pode trabalhar com cada criança. Professores de apoio e uma sala com jogos pedagógicos são recursos utilizados pela escola para garantir o aprendizado do aluno que tem dificuldade. Nós trabalhamos bastante a memória, o raciocínio, jogos de encaixe, a leitura, o saber ouvir, coordenação motora, jogos no computador, que são jogos de obstáculos, jogos de alfabetização. Nós acompanhamos o aluno o tempo inteiro. Desde a hora que ele chega na escola, dentro da sala de aula, fora da sala na hora do recreio, durante a educação física. O desafio é a interação. Nós trabalhamos todas juntas para garantir que essas crianças elas venham ter um desenvolvimento bacana, legal, né? E interagir também junto com as outras crianças. No início é um desafio muito grande, porque eles agem de forma diferente. Aí, à medida que o tempo vai passando, eles se ajustam. O professor de apoio é essencial. A mudança dos nossos alunos aqui foi muito grande. A educação é um direito garantido por lei e o gestor escolar que recusar a matrícula de um aluno com transtorno autista ou qualquer outro tipo de deficiência pode ser punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. A inclusão é uma necessidade, mas requer alguns cuidados. A exigência do laudo na rede estadual tem sido, às vezes, objeto de questionamentos, mas esse atendimento na área da saúde é muito importante para que aquela criança seja realmente atendida, às vezes medicalizada, e também porque ajuda as escolas, né, a se informar melhor sobre como lidar com esses alunos. Por parte das escolas, esse processo de investigação ele é importante e também a formação especializada para o atendimento. A Secretaria de Educação tem
ofertado essa formação especializada assim maciçamente, mas o processo é um processo contínuo e precisa de ser focado pelos professores, porque a gente oferece as capacitações nas áreas da deficiência, mas cada aluno é um, né? Cada um é um sujeito de aprendizagem, então para essa formação é muito importante o processo de ação, reflexão, ação. Só um comentário aqui a respeito da Escola Estadual São Pedro de São Paulo. Ela conta hoje com 369 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, dos quais, como a repórter Sabrina Damasceno trouxe para a gente, 15%, pouco mais de 15%, né, 57 alunos, são diagnosticados com algum tipo de transtornos. E aí, professores, convidados? Olha, eu quero falar uma coisa rápida, mas é importante. Essa experiência dessa escola é muito bacana, mas ficou parecendo no VT que eu assisti que sem equipe de apoio, sem aquelas professoras dentro da sala de aula, a inclusão não aconteceria. E isso não pode passar essa ideia. A inclusão acontece com uma estratégia pedagógica de uma escola, que em alguns casos se utiliza um professor de apoio dentro de sala de aula. Eu nem concordo que tem que ficar o tempo inteiro do lado dos meninos. É lógico que alguns meninos requerem mais cuidados, outros menos, mas o professor de apoio não pode ser essencial para o processo de inclusão. Isso é importante ficar claro. A inclusão tem que se dar dentro da sala de aula. Se para que ele fique na sala de aula um professor de apoio importante, aí é outra questão, tá certo? Então isso é muito importante já ficar claro, não passar essa ideia de que o que funciona bacana lá é que eles acolheram um grupo enorme de meninos e pelo tanto de professor que a gente viu ali, o tanto de menino que tem, não tem para todos os meninos professor de apoio, né? Mas a matéria centrou muito em cima disso. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, porque a tendência da educação é, eu só aceito esse menino se tiver um professor de apoio. E aí o menino é excluído porque não tem um professor de apoio, não conseguiu contratar, ou então algumas escolas que fazem coisas absurdas, que é obrigar os pais a pagarem um professor de apoio para o menino ficar dentro da escola, que é um absurdo, né? Então, o que a gente tem que pensar é que o direito da criança é estar na escola com seus pares. Isso é inclusão. E a escola vai ter que se organizar pedagogicamente para dar conta disso. Professor Lélio, professora Paula. Eu queria acrescentar porque eu acho importante isso. O professor de apoio, aliás, né, o apoio, porque eu quero diferenciar isso. O apoio em sala de aula, ele não faz uma particularidade com aquela criança, ele está ligado no professor regente. É o professor que rege as atividades, mesmo que a daquela criança seja um pouco diferenciada, mas é a atividade, né, com o mesmo conteúdo, né, que os demais, né, se a gente coloca em níveis de dificuldade, por exemplo, o apoio, ele está ajudando a criança a fazer a sua atividade, a participar da aula com o professor regente. A função do apoio é essa. Então, por vezes, algumas crianças, né, nos casos de autistas, a gente vê isso claramente, mas não apenas, algumas crianças não dão muito conta de ficar em sala de aula. A proposta é, se elas têm que sair, que elas saiam e voltem logo. Porque a atividade está ali, elas não vão sair para ficarem excluídas e funcionando com outra atividade no momento da aula, não. É só para dar essa respiração que ela está precisando, externa, e retornar. Ela voltar recarregada, mesmo de com outra forma, com outros recursos ali, mas ela está sempre participando, né? Do todo. E as crianças, na opinião de vocês, as crianças que recebem estímulos ou mais atenção com aulas de reforço, essa saída, essa respirada, uma atenção mais diferenciada, elas têm um rendimento maior do ponto de vista clínico? Com toda certeza. Porque muitas vezes o recurso da sala de aula não é o bastante para aquela criança, por exemplo. Uma criança com dificuldade de memória de trabalho, por exemplo, ela vai ter um atendimento com jogos que vai melhorar a memória de trabalho dela, ela vai poder executar melhor as funções matemáticas na sala de aula, né? Assim, então, por exemplo, ela não consegue aprender o reloginho lá com a professora no quadro, mas ela consegue fazer isso brincando com o relógio numa sala... Uma associação diferente aí com ela o atendimento vai aprender aquela de diferente. outra forma. Então, assim, é uma forma de disponibilizar mais recursos pedagógicos. Mas o importante é que a criança não seja excluída da sala de aula para fazer isso. Sim. Ela tem que ser feita no contraturno, no outro momento. Acho que isso é importante. Porque o que eu ia falar é isso, que tanto cuidado especial é uma forma de exclusão. Exato. Professor Lélio, quero te fazer mais uma pergunta aqui a todos, né? Vou direcioná-la a princípio para você. Crianças com comprometimento maior, elas têm lugar na escola, na opinião de vocês? Comprometimento maior com qualquer qualquer um que seja, autismo, TDAH, independente do grau.
Se elas têm lugar na escola? Não, tem. Quero saber se a escola tem lugar para elas, assim, aceita, né? Porque é isso que a gente vai falando das estratégias, né? Que realmente a escola, com essa proposta da inclusão, ou seja, que a escola é o lugar para essas crianças, né? E para elas terem oportunidade de conviver com as crianças ditas normais e as crianças ditas normais conviverem com essa diversidade de dificuldades que elas e a maioria dos seus colegas não teriam, a gente tem que a proposta da inclusão é essa, mas a inclusão é mais um processo do que algo dado. Então, tem-se ali que construir formas de sendo possibilitada essa convivência entre os pares, esse aprendizado entre os pares e mesmo em níveis diferentes em relação ao conteúdo. A gente encontra isso cada vez que avança mais para o fundamental. A gente tem, por vezes, uma certa diferença bem marcada, né? Até onde que essa criança aqui está conseguindo ir e onde que as demais estão, mas mesmo assim o trabalho ele é em conjunto, né? O lugar de toda criança é na escola, qualquer que seja o jeito que ela nasceu. Ou então ela pode até ter nascido normal e ter tido um acidente e perdido metade do hemisfério direito do cérebro, ela tem direito de continuar na escola com seus colegas. Não é porque ela tem uma diferença que ela não pode estar na escola. É a escola que tem que se adequar pedagogicamente para dar conta dela. Essa é que é a questão. O direito dela está lá e tem lugar para todo mundo. Olha, a gente que vem acompanhando isso há muito tempo, assim, né, quando começou a discussão de menino com síndrome de Down na escola, fala assim, imagina, síndrome de Down não tem jeito. Hoje em dia a gente está cheio de menino com síndrome de Down, eu tenho vários pacientes que estão na universidade, né, e que quando entraram para a escola, falam assim, não tem jeito, ele não vai aprender, ele não vai dar conta, né? Entendeu? Eu já tive menino que foi excluído da escola porque ele era muito carinhoso. Ele gostava de beijar os colegas, mas ele tem síndrome de Down, ele tem sabe assim. Hoje em dia isso é uma coisa, é uma balela quase, né? Ninguém mais fala isso. O que a gente agora vai ver com os autistas também. As crianças autistas gravemente comprometidas, elas vão para a sala de aula e em 6 meses o quadro modifica. Às vezes a gente pode reduzir medicamento, a gente pode modificar as estratégias, porque ele teve um aparato social que deixou ele mais acolhido, menos angustiado, menos estressado. O importante é isso, é que tenha escola e que a escola não seja um lugar de estresse, seja um lugar de acolhimento e de crescimento, que é o que a gente quer para todo mundo. Então, na verdade, as possibilidades são várias, né? Como a gente viu aqui, como vocês trouxeram também, tem que estar com o espírito aberto, né? E a cabeça inventiva. O espírito aberto para aprender dos dois lados, tanto as crianças quanto os professores, os pais também. Porque o que eu queria marcar é isso, assim, é claro que tem uma formação dos professores, é claro, né? Ele não vai tirar da cartola situações que serão facilitadoras, né? Mas o que é importante é também eles não acreditarem que tudo tem que vir para ele do outro, né? Exato. Porque se ele der a oportunidade dele tentar conhecer aquela criança e ver por onde ele pode alcançá-la, ele vai ver que ele vai ter um saber construído ali na prática por ele, né? Sim. Pois se a gente perceber bem que o que é que a gente pode ensinar, falar de escola, realmente para a criança, qual é a grande meta do ensino, né? Eu acho que é aprender a lidar com situações, preparar-se para lidar com situações, né? Se o professor está fechado nos esquemas dele e ele próprio não consegue lidar com situações, como é que ele vai ajudar a criança a desenvolver isso nela? Né? Acho que essa é a questão. Essa também é uma desenvoltura construída, né? Bom, gente, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Essa discussão é uma discussão que rende bastante, felizmente. Nós tivemos muitas contribuições de vocês, das escolas que aceitaram participar das nossas gravações, né? E o nosso programa ele vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui na nossa roda de conversa para debater conosco. E o Roda de Conversa ele é veiculado pelo canal Minas Saúde. Ele vai ao ar toda segunda-feira em 2 horários, anote aí. Às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas, às 11h30 e às 18 horas. E quem quiser pode participar do nosso programa enviando sugestões, comentários, críticas. Participe, tá? Mande para o e-mail magistra.rodadeconversa@educacão.mg.gov.br. Você pode participar também pelo telefone 31
3379-8289 ou pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação, facebook.com/educacãominas e twitter.com/educacãomg, sem cedilha e sem o tio. E nas escolas, ao assistir ao Roda de Conversa, os servidores da educação poderão ser certificados pela Magistra. Para saber mais, ligue para a gente, 3379-8289 ou envie e-mail para a Magistra. Acompanhe o Roda de Conversa e até o nosso próximo programa. Tchau!